Boa noite, você já está no Papo Certo. O nosso programa, você sabe, fala tudo sobre empreendedorismo e economia. E hoje nós trataremos do tema da educação financeira para os líderes. Nosso programa, você sabe, pode ser visto aqui na RS Play, no 524 da sua TV digital, também no YouTube e no Instagram, papocerto.com.br. E quem estará tratando hoje do tema da educação financeira para líderes é o nosso convidado, o Bolívar Rinaldi, que é especialista em finanças pela Ribas Rinaldi Consultoria e consultor credenciado do Sebrae, um profissional com larga experiência em apoiar empresários na tomada de decisões e saúde do caixa das empresas. Boa noite, Bolívar. É um prazer recebê-lo no Papo Certo. Conte para os nossos telespectadores um pouquinho mais sobre a sua experiência. Ok. Boa noite, Evanir. Boa noite a todos. Eu sou Bolívar Rinaldi, então, tenho 42 anos de finanças, 20 anos no segmento financeiro, trabalhando em grandes bancos nacionais e internacionais, sempre no setor privado. Sou consultor do Sebrae desde 2017, mas tenho consultoria desde 2010. Atendo em 205 cidades aqui do estado, mais de 2.000 empresas atendidas já, né, até o momento, nas áreas de finanças e estratégia, trabalhando com modelagem de negócio, com plano de negócio e toda a parte de finanças, fluxo de caixa, indicador de desempenho, controle de estoques, precificação, tudo pertinente à área de financeira. Excelente, tenho certeza que vai trazer esta experiência toda para quem nos assiste e nós preparamos aqui então umas perguntas para debatermos, tá bem? Ok. Então, Bolívar, para iniciarmos, por que muitos líderes confundem o recurso financeiro da empresa com o recurso pessoal? Este é um grande debate que a gente tem sempre com os nossos clientes. A gente trabalha com micro, pequenas e médias empresas. O pequeno empresário, via de regra, ele foi funcionário de alguma empresa onde ele recebeu um salário e ele acaba confundindo esse salário com a receita da empresa, em muitos dos casos. Mas hoje, muitas das vezes, o cliente está mais preocupado em pagar as contas. Então, o dinheiro que entrou, ele acaba utilizando e depois ele vai ver como é que ajusta o caixa. Tá? Porque falta um fluxo de caixa, falta um controle um pouquinho melhor sobre essas finanças para poder entender o que ele pode utilizar e o que ele não pode. Então, o nosso papel é mostrar para ele que receita é diferente de prolabora e de resultado. Então, é isso que a gente acaba trabalhando e ajustando com relação ao cliente. Excelente. E por onde o líder que quer começar a se organizar financeiramente deve começar? Nós temos um workshop dentro do Sebrae que chama Ferramentas Financeiras para Lucrar. É um workshop de 4 horas, onde os empresários depois têm 3 horas em cada empresa individual do nosso atendimento. E eu sempre comento com eles que a principal ferramenta financeira para lucrar é o controle do fluxo de caixa, que muitos ainda não têm, ou desconhecem, ou acham que não precisa. Então, tendo um bom controle do fluxo de caixa, pelo regime de caixa, sabendo o que tem para receber e o que dá para pagar com isso e o que sobra, é a melhor forma de controlar a empresa. Excelente. E como a situação financeira do sócio reflete na saúde financeira da empresa? Esse é um grande problema hoje, a questão, uma, de misturar as coisas e outra, a gente sabe que se a saúde financeira do sócio é boa, a da empresa também vai ser. Quando ele não tem um controle das despesas pessoais, normalmente ele não vai ter controle das despesas da empresa. Eu costumo brincar com meus clientes que quando eu chego para visitar uma empresa, eu olho aquela mesa cheia de papel, toda desorganizada, e eu falo, olha, o teu cérebro também está assim, então vamos organizar a mesa para poder organizar nossas ideias e organizar o nosso fluxo. Então,
Isso reflete, inclusive, na equipe de trabalho, porque a equipe também está vendo a má gestão pessoal acaba influenciando a má gestão da empresa e influenciando negativamente nos negócios. Excelente. E eu digo que não precisa muita mágica. Muitas vezes começar pelo caderninho. Muitos dos nossos clientes do Grupo Fortus, que não tem nenhum controle, eu digo, quer começar? Começa pelo caderno. Todas as entradas, todas as saídas, organizada por data, que já é um início. Está certo este pensamento? Está perfeito. Nós atendemos um programa que chama Economia de Vilas. E a gente atende Bom Jesus, Restinga e Morro da Cruz. Eu trabalho na parte de precificação. E esses tempos, numa dos workshops que eu estava ministrando lá na Restinga, uma jovem me perguntou, eu faço um produto que me custa R$ 40 e eu vendo ele por 90. Só que eu preciso comprar as coisas lá para minha casa. Eu não posso gastar esses 90? Eu disse, pode, só que nós precisamos ter um caderninho para anotar despesas da empresa, receitas e despesas pessoais. Faz 3 colunas. Então, eu vou saber toda a receita que entrou, qual era o valor que eu devia ter utilizado para repor esse produto. Uhum. Eu vendi por R$ 80, ele me custou 40, esses 40 ele devia ser utilizado para repor esse produto no mínimo. Eu estou falando só do variável, tá? Tem mais os custos fixos. Como eu usei esses 80, o próximo produto que eu vender, eu tenho que lembrar que se eu não separar esse 40, eu não consigo repor aquela venda inicial. E aí quebra o Então, negócio. e quebra o Se o negócio. negócio dependesse de um único produto, Isso. naquele momento quebraria o negócio. Exato. Então o cliente fala, eu não tenho um software de gestão, eu não tenho uma planilha de Excel, eu não tenho um notebook. Não precisa. Tenha um caderninho e faça as anotações e no final do dia vai ver o resultado. Eu brinco, meu pai faleceu há poucos anos, com 87, mas a vida toda ele foi do comércio, ele tinha uma padaria, ele tinha um supermercado, ele tinha açougue, e ele tinha uma caneta que ele colocava na orelha, e em cima do papel que embrulhava o pão, ele fazia o caixa diário. Então, entradas, saídas, no final do dia ele somava tudo que entrou, tudo que saiu, a diferença era o dinheiro que tinha que estar no caixa. Fazia a contabilidade, fechava, rasgava o papel e jogava fora. Isso hoje não se permite mais, porque eu preciso saber por que meu dia foi bom, por que ele foi ruim. Então, aí entra os indicadores de desempenho, que era o que aquela turma lá do passado não tinha, e a gente vê em todas as cidades que a gente passa, uma grande empresa que hoje virou uma sucata, o imóvel está depredado, é a empresa que quebrou, porque era uma grande empresa, mas não tinha esse controle que hoje a gente tem. Então, hoje não se permite a gente não ter o controle da empresa, com tudo que é instrumento que a gente tem na mão para isso, né? Excelente. Eu digo, o contador é um grande apoiador do empresário, se for demandado, porque o contador ele tem dezenas de clientes para atender ao mesmo tempo e ele será demandado e será reativo. Então, senhor empresário, empreendedor, dos mais diversos níveis, contem com o apoio do seu contador, porque toda aquela documentação que vai para ele, ele organiza e traz na forma de resultados. Então, também, além de fazer o próprio controle financeiro do fluxo de caixa, também é importante usar a contabilidade. Mas, Bolívar, eu quero tratar agora de um outro tema que é de suma importância para a saúde das empresas, que é o Prolabore. Qual a importância de um Prolabore bem definido e qual o reflexo lá na finança da empresa? Ok. A questão do Prolabore, a gente tem que, primeiro aspecto, quanto o sócio precisa tirar para as despesas de casa. Segundo, a empresa permite esse resultado para que eu consiga retirar esse valor. Então, são 2 formas de verificar. Como é que eu vejo o Prolabore? A primeira questão é, se eu não estiver na empresa, estiver contratando outra pessoa, quanto ela ganharia para fazer esse papel? Então, vou usar um exemplo. Eu ganharia R$ 4.000, mas o meu Prolabore é 10, tá? O que eu coloco? Lá dentro dos meus custos, 4.000 de Prolabore e os outros 6 eu até posso trabalhar como distribuição de lucros ou pensar em outras alternativas.
mas eu preciso saber se a minha empresa está dando todo mês 10 mil de lucro. Se ela não dá, é os 4 mil. A questão da pequena empresa é o seguinte, a minha despesa lá de casa e a minha da empresa, de alguma maneira, eu preciso equalizar. Então, por isso que acaba misturando, eu acabo não endividando a jurídica, e endivido a física. Porque o valor que eu preciso sacar não está sendo suficiente aqui na empresa. O que a gente faz quando acontece isso? A gente tem que trabalhar maneiras de chegar ao ponto de equilíbrio, onde eu consiga ter uma receita que no final me dê o resultado que eu preciso para pagar as despesas lá de casa. Prolabore mal definido, tenho vários casos de clientes hoje, tá? Eu tenho mais de 2 mil clientes atendidos aí nos últimos tempos. Tem vários casos de clientes que obtiveram Pronamp junto ao banco, que buscaram o Pronamp para cobrir despesas de Prolabore. Porque como o dinheiro está misturado, o empresário fala, eu usei para pagar aluguel, usei para pagar fornecedor, usei para pagar folha. Só que quando a gente faz o cálculo, a gente vê que o resultado foi menor do que tirou de Prolabore. Então, é aí que foi. Só que quando ele está misturado, ele não consegue verificar isso. Excelente. Inclusive, o Prolabore, eu sempre recomendo que se defina um valor justo, né, mas necessário. E também o Prolabore ele tem uma outra função, que é para o próprio empresário, empreendedor ou empreendedora, na sua aposentadoria, numa licença maternidade, por exemplo, no auxílio-doença, não é? Então, é importante também ter um Prolabore para esse motivo. E um outro principal, o empresário, o empreendedor, ele é um contribuinte obrigatório da Previdência. Então, ter um Prolabore, aquele que recolhe o INSS e o imposto de renda, é obrigatório até para que o seu lucro seja considerado isento, né? Ter o lucro da empresa, mas também pagar um Prolabore para que aquele valor retirado não seja considerado um Prolabore e pagar imposto sobre tudo, né? Então, Perfeito. realmente, o Prolabore é um item bem importante. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que o Sebrae oferece, então, para o empresário, empreendedor que está perdido. Quais as alternativas? E a gente traz aqui o Sebrae com muito carinho, que a gente sabe que apoia muitos empreendedores. Eu fui consultor do Sebrae durante alguns anos também, apoiei muitos empresários e sei que muitos são salvos diariamente, não é, por esse apoio profissional que o Sebrae oferece com valores bem subsidiados. Então, pode falar um pouquinho para o que o Sebrae pode oferecer para o empreendedor que está realmente perdido? Bom, o Sebrae, eu costumo falar que o Sebrae pega o empresário pelo braço e leva até onde ele deseja ir. Tá? Então, nós temos várias consultorias lá dentro. Temos finanças, temos processos, temos pessoas, marketing, todos os setores onde o empresário possa precisar, a gente está para amparar. O que acontece? Em muitos dos casos, o cliente não sabe o papel do Sebrae. Eu, consultor do Sebrae há 8 anos, mas há 15 como consultoria, eu vejo que o Sebrae nos municia, a nós consultores, de ferramental, tá? De suporte no atendimento ao cliente, isso o cliente não vai encontrar em qualquer lugar. A gente apoia desde a abertura da empresa, do crescimento, da cisão, da fusão, do encerramento das atividades, da mudança de atividade, da mudança de ramo, da mudança de endereço, ampliação, aumento do processo fabril, diminuição do processo fabril. Então, em todos os setores, a gente tem como atuar. Especialistas em cada setor, a minha parte é finanças e estratégia, para os outros setores tem outros especialistas, então sempre quem vai atender é alguém designado pelo Sebrae para aquela área específica onde a gente tenha, eu sempre comento, eu tenho 4 pós-graduações em finanças mais o MBA e eu não uso mais isso porque se eu não estiver atualizado no assunto da semana passada ou dessa semana, de nada vale todos aqueles canudos. Então, ele nos proporciona visitas a 3, 4 clientes por dia de todos os setores. Então, o que a gente tem de conhecimento sobre o setor onde o cliente, o nosso cliente está inserido. A experiência de um é repassado para o outro. Isso, exatamente. Né? Esse é o grande ganho que a gente pode... se tu fores pegar um ramo específico, juntar 4 empresários, teoricamente concorrentes,
ou eles vão falar muito bem do negócio deles, ou vão falar muito mal, ou ninguém vai querer Sim, mostrar mas eu tenho essas médias, porque eu atendo todos eles, sim. então eu sei te dizer, daqui a pouco tu me fala, a minha rentabilidade está muito boa. Quanto? Ah, 14%, a média do teu setor é 18%. E aí ele fala assim, nossa, tá muito complicado, eu estou com 5% de lucro. Setor mercadista, por exemplo, Uhum. supermercado, onde tem um variável de Sim, 88%, mais ou menos, 5% é um excelente resultado. E às vezes eles não se dão conta disso é, porque eles não sabem. não conhece a realidade. Exato. Excelente. Bolívar, quais os erros mais comuns na gestão do fluxo de caixa? Misturar física com jurídica, comprar demais, comprar errado, dar prazo, ter inadimplência, quer dizer, vários. Dirigir uma empresa é pilotar um avião. Para derrubar um avião não é um pequeno erro ou um grande erro, são vários pequenos erros. Comento sempre que os empresários erram nas coisas fáceis, os funcionários erram nas coisas fáceis, porque nas difíceis a gente vai buscar ajuda, nas fáceis, isso aqui eu sei que dá para fazer, e aí eu cometo erros. Então a gente pode errar sim, mas não repetir o erro, tá? E errar rápido e barato, é sempre o que a gente fala. Se o erro for demorado e for Eu tenho caro, um eu não consigo mais complemento. buscar. O melhor aprendizado é com o erro dos outros. Isso. E o consultor traz exatamente essa visão. Essa bagagem, essa Fulano vivência. errou desta forma, não vamos cometer o mesmo erro. Então, o Perfeito. melhor erro é o dos outros, não é o nosso. Perfeito. Muito bem. E, Bolívar, em tempos de incertezas e dificuldades financeiras, como o empreendedor, empresário, deve priorizar os pagamentos ou não pagamentos? Essa é uma questão, principalmente nós viemos de uma sequência de fatos, pandemia, enchente, em- eh, aumento da concorrência, diminuição de margens. Então, o fluxo das empresas financeiro ele está cada vez menor, a disponibilidade de caixa. Então, priorizar pagamentos, o que a gente não pode nunca deixar de pagar? Funcionário, fornecedores. E tem muita gente que abre mão de pagar impostos. Gente, imposto é uma despesa variável que tem que estar calculada no preço do produto. Se eu entender que para eu cobrar 100% do tributo minha empresa dá resultado, a minha precificação está totalmente errada. Então, tributo é uma coisa que a gente tem, principalmente agora com essa nova reforma e com o PIX, com cada vez mais os controles, não cabe mais ao empresário ter aquela parte de pagamento de venda sem tirar nota. Isso ficou ano passado. As pessoas ainda têm esse hábito que está arraigado lá de trás, de não pagar 100%, e eu falo, daqui a pouco é 2, 3% do teu resultado que numa fiscalização que tu sofre pode fechar a tua empresa por causa de Exatamente. 2%. Vale a pena esse risco? Então é esse detalhe que o empresário precisa, são quebras de paradigmas do Aqui a gente passado. está tratando de um tema muito importante que eu identifico, que é a formação de preço de venda, que o Sebrae ensina como fazer. Muitas vezes o empresário não coloca os tributos nessa formação de preço e, mas o mercado é assim, é assim. Sim, mas o mercado também toma esses tombos fortes, como você mesmo trouxe, né? Então, realmente é importante precificar bem, né? Saber precificar, saber comprar, né? Exato. Tem a ver com a nossa próxima pergunta. Como saber se uma empresa é lucrativa e não tem recursos disponíveis no seu caixa? Eu tenho um caso, um case, de um cliente que ele recebe o balancete mensal, recebe o balanço anual, onde mostra um lucro de 20% a 30%, e ele tem uma dívida alta com alguns bancos. E ele diz, Bolívar, onde é que eu estou errando? Será que esse balancete está certo? Será que meu contador está me dando a informação correta? E aí eu peguei o fluxo de caixa, fiz o levantamento e onde é que a gente descobriu? Então, onde podem estar esses recursos que eu não estou vendo?
em estoque, Principal. na maioria dos casos, em estoque. Então, tem 8 ou 9 meses de estoque de um produto que gira em 60, 90 dias que eu não precisaria ter. Tá? Ou retirada de prolabore acima, ou inadimplência, ou principalmente prazo prolongado no recebimento das vendas com descolamento do pagamento das compras. Então, compra à vista e vende a prazo. Isso. Tem um cliente meu, por exemplo, que o fornecedor dá no máximo 60 dias, ele vende em 8 meses sem juro, tá? Sem entrada, inclusive. Ele ainda não recebeu a parte que ele precisava pagar para o fornecedor e ele já pagou todo o fornecedor. Então, ele teve que comprar 3 vezes no mesmo período sem ter recurso. Exatamente. Então, muitas vezes ele não se dá conta. Tá, mas o que eu faço? Bom, a partir de hoje, pagamento à vista, 10% de desconto, ou uma e mais 3 vezes. Eu quero em 8? Então eu vou te cobrar o juro do cartão. Então, hoje a gente tem instrumentos para fazer isso. Antigamente se trabalhava com um caderninho, tá? E o interior hoje, eu atendo muitas cidades do interior, o interior ainda trabalha muito com o caderninho. Só que você está entrando na vida dessa pessoa. Se ela perdeu o emprego, mudou de cidade, ela não vai te pagar. Então, o quanto eu posso ter de crediário para não impactar a minha receita? Excelente, esse é o cálculo. Maravilhoso. Inclusive, incluir nesse preço de venda, que é outro exercício importante do preço de venda, a taxa dos juros do cartão. Isso. Por mais que não vá cobrar, tem que estar no seu preço de venda. E se fizer à vista, a venda aí oferece o desconto, né? Então, estar dentro do seu preço de venda. E possivelmente essa pessoa aí também não manda para o contador a fatura do cartão dos recebíveis, com todas aquelas taxas que o cartão de crédito desconta de todas as vendas. Então, se eu fizer em 8 vezes, provavelmente o juro do cartão vai estar correndo. Além da taxa do cartão, tem os juros por estar antecipando muitas vezes, né? Então, realmente é importante esse acompanhamento. Quando a gente faz precificação, eu sou também especialista em curso de formação de preço de venda, um cálculo que hoje se coloca e há algum tempo os empresários não utilizavam, que a gente chama de custos invisíveis, que é um percentual que eu preciso colocar na formação do meu preço, que é taxa de cartão, rupturas, perdas, desvios, quebra. Se eu tenho um restaurante, ficou o resto na panela, é uma perda porque eu paguei aquele produto. Produto que foi para o lixo sem precisar ter ido. Então, tudo isso, a taxa de antecipação do cartão, a taxa do boleto quando eu faço uma venda a prazo, eu tenho que calcular esse percentual e colocar esse na precificação, porque senão ele vai baixar do meu lucro. Excelente. Eu trago duas questões que normalmente se esquecem. Quando a loja é no imóvel próprio, aquilo é uma receita, seria o direito de receita para o proprietário da loja. Da locação do imóvel. Da locação do imóvel. E isso tem que entrar no preço também. Porque se eu tiver que sair desse endereço e for alugar em outro, eu teria que pagar. E um outro custo é o custo de oportunidade, que se fala muito pouco. Né? Que seria, digamos que eu tenha 100 mil reais em estoque parado, que já não gira há 6 meses. Quanto que isso renderia no banco? Hipoteticamente 1%, seria R$1.000. Este custo de oportunidade ele deve entrar também no preço de venda. E o empresário muitas vezes passa batido desse importante item. Né? Exato. Além disso, só para complementar, giro de estoques, eu tenho várias revendas de automóvel que eu atendo, mas tem uma, por exemplo, que vendeu um automóvel esse mês que comprou há 2 anos. Na contabilidade dele, ele está o preço de compra, o preço de venda, o resultado, e a partir daí ele tirou as receitas. Mas eu comento com ele, se todo mês tu tivesse comprado e vendido esse carro de lá até aqui, quanto a gente deixou de ganhar? Isso a gente precisa trabalhar para ver por que esse veículo não vendeu. Tá? Ele não está mais entre os top para vender. Por que ele está aqui? A gente precisa analisar isso também, porque se o meu giro de estoques é mais curto, toda vez que eu vendo esse produto, o resultado eu coloco ele no bolso. Se ele está lá parado no estoque, ele está me onerando e está tomando meu custo fixo. Então, é um custo adicional que eu tenho que eu preciso calcular. Tem outros custos aí, né? O custo de oportunidade, aquele dinheiro parado, em 2 anos, vamos lá.
com a Selic a 15% ao ano, tivesse investido aí bem 30%. Exato. Não se consegue 30% de lucro na venda de um veículo parado 2 anos. Tem outra questão que é o espaço físico, vamos falar físico mesmo, que aquele veículo, usando este exemplo, ocupou, que poderia ter outros tantos lá que giram mais rápido. Então, o tema do giro do estoque é imprescindível na análise da estrutura de vendas. O que eu vou vender? Qual o produto? Eu quero produto que gire. Exato. O produto parado é dinheiro parado, né? Exato. Excelente. Bolívar, agora vamos falar aqui de uma diferenciação que muitos empresários confundem. Cortar despesas e cortar investimentos. Qual é a diferença? Cortar despesas. Vou dar um exemplo. Se eu conseguir baixar o meu custo fixo em 2%, esses meus 2% vira resultado dentro do mês. Tá? Cortar investimentos. Se eu entender que aquele investimento, nesse momento, está me onerando, mas lá na frente ele vai aumentar meu faturamento, vai melhorar meu processo produtivo. Se eu sou uma indústria, vai melhorar meu processo fabril, eu preciso analisar muito bem esse corte. Tá? Comento muitas vezes que, às vezes, diminuir custo e diminuir investimento é aumentar a receita. É a forma com que eu consigo fazer. Porque a primeira coisa... curto prazo. Isso, exatamente. Porque a primeira coisa que o empresário pensa, olha, não estou conseguindo pagar, vou cortar de algum local. A gente precisa ver de onde corta, porque isso lá na frente ele pode diminuir ainda mais o meu faturamento por causa desse corte. Tá? Preciso alterar, diminuir algum funcionário. Ele é da parte produtiva, ele é da parte administrativa, onde que essa análise eu preciso fazer, porque o reflexo pode vir no outro mês, negativamente. Excelente. Despesas temos que cortar, buscar reduzir sempre. Sempre. Agora, custos e investimentos, aí tem que analisar com bastante calma. Bolívar, como envolver a equipe na meta de economia e eficiência financeira? Excelente pergunta. Dentro de bancos, a gente trabalhava administração por objetivos. Isso é um trabalho que eu tive há muitos anos. E eu, por opção, eu trabalhava administração pelo exemplo. Eu, sendo o gestor da minha equipe, gerente da agência, mostrava para os meus funcionários, meus colaboradores, a maneira que eu achava que deveria ser a correta para que aquilo fosse o exemplo que eles partissem. E é o que eu falo para o gestor hoje. Se o teu atendimento é bom, se a tua qualidade de serviço é bom, se tu para atender um colaborador, ele vai fazer isso com o cliente dele também. Então, hoje, a melhor forma de envolver a equipe é pelo exemplo. Então, ele acaba pegando todos os exemplos do que vem de cima. Por isso que a gente tem trabalhado tanto a questão do trabalho remoto e o presencial, de ter 1, 2, 3 dias no presencial para que a equipe interaja entre elas e esses bons exemplos partam de uns para os outros, inclusive da chefia ou do supervisor ou do dono da empresa, porque se eu der um mau atendimento, como é que eu vou pedir para o meu funcionário dar um bom atendimento? Uma coisa que se fala muito, a gente preza e quer muito que o cliente entre no nosso estabelecimento, porque hoje cada vez menos ele está entrando. Tá? Só que quando ele entra, está lá meu funcionário vendo TikTok, vendo Instagram, está o caixa preocupado em vender ao invés de me atender. Então, o momento que ele teria para me dar a total atenção, ele está preocupado com outras coisas. Então, a gente precisa resgatar a qualidade do atendimento. E nós, brasileiros, a gente é muito bom em qualidade de atendimento, mais do que qualquer outro país. A gente precisa resgatar isso, porque isso está se perdendo. Muito bem. Eu trago aqui uma outra questão para o envolvimento da equipe, é também bonificar pelo desempenho financeiro da empresa, não é? Então, terem um prêmio, Perfeito. um bônus, enfim, né? Porque isso também gera uma motivação para que a equipe busque um resultado financeiro de economia. Economias, muitas vezes, despercebidas, desde o papel toalha no banheiro, ao invés de puxar um monte, puxar uma, duas, aquilo Isso. ajuda a empresa, desligar a energia, a água, cuidar desse tipo de coisas que geram resultado lá no final, lá na ponta, né? Então, Perfeito. importante.
Vamos falar agora de um tema que muitos empreendedores deixam de lado e, na verdade, no meu entendimento, é muito importante, que é o planejamento estratégico e o seu resultado lá no controle financeiro da empresa. Pode trazer para nós mais informações sobre isso? Claro. Eu só sei para onde eu quero ir se eu souber de onde eu venho. Essa é uma máxima que a gente sempre usa. Então, ter os controles financeiros, eu entender como a minha empresa chegou até aqui, vai fazer com que eu consiga levar essa empresa adiante. Tá? Atendi uma empresa há alguns anos que ela tinha 70 anos de atividade, ainda tem, mas os proprietários atuais me falaram assim, quando a empresa era do meu avô, eu viajava para o exterior a cada 3 meses e tinha carro importado. A empresa passou a ser do meu pai. Eu deixei de viajar para o exterior, eu só tive carro importado. E a empresa passou para mim. Eu não tenho mais viagem para o exterior, não tenho mais carro importado e estou endividado nos bancos. O que eu estou fazendo de errado se há 70 anos a gente faz a mesma coisa? E eu falei, acabou de dar a resposta. Há 70 anos vocês fazem a mesma coisa, a gente precisa se atualizar. O processo fabril mudou, a forma do cliente comprar mudou, o produto que tu fabricava há 70 anos, hoje ele não vende mais como vendia lá atrás. Então, se a gente tiver um bom planejamento estratégico e entender o que nos trouxe até aqui, a gente vai saber até onde a gente quer ir. Então, essa questão de olhar para o passado, ela não é garantia de sucesso no futuro, mas ela me permite fazer todos os ajustes necessários para que eu consiga chegar o mais longe possível dentro das minhas expectativas. Se eu não tiver uma meta diária, uma meta mensal, uma meta anual, e eu for abrir minha loja, abrir meu estabelecimento, abrir minha indústria, meu comércio, minha empresa de prestação de serviços, o que eu posso esperar? A gente almeja que as coisas fiquem boas, fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, quando Não eu não ficar. funciona. Não Não vai funciona. funcionar. A gente Então, está vivendo um mundo muito dinâmico. exatamente. Tá? Não é fazendo as mesmas coisas que eu vou ter resultado diferente. Essa é uma máxima que a gente usa bastante. Excelente. Sabe, eu gosto de trazer meus exemplos pessoais do Grupo Fortus. Há um tempo já nós utilizamos a figura de um consultor para organizar o nosso planejamento estratégico. Apesar de nós sermos contadores, e mestre em economia, e, enfim, nós entendemos que ter um consultor externo, com a sua experiência de outros negócios, de outras empresas, contribui muito para o nosso desenvolvimento. E nós mantemos ele mensalmente acompanhando a realização do planejamento estratégico. E isto, para nós, tem surtido muitos resultados, realmente planejar e ter que nos auxilia a nos acompanhar na execução do planejamento estratégico. Então, não são valores absurdos. Muitas vezes o empresário acredita que vai pagar rios, caminhões de dinheiro para ter um consultor e, na verdade, o resultado mais que se paga, né? E faz com que ele mantenha a empresa atualizada dentro da sua estratégia e crescimento. Então, eu gosto sempre de recomendar, né, que use realmente um profissional aí da área de planejamento estratégico. Vou até mandar um abraço aqui para o nosso querido Marcos Travassos, lá da Excellent, né, que é o nosso consultor e ele que nos acompanha na realização do nosso planejamento estratégico. Excelente, então. E como um líder pode analisar um balancete recebido sem ter o conhecimento de um contador? Bom, primeira coisa, como você acabou de falar, a consultoria, eu nunca considero, falo sempre para os meus clientes, consultoria não é custo, consultoria é investimento. Ela se paga. Não é do teu bolso que sai esse valor, porque a gente consegue trazer resultados. Quando o empresário não sabe analisar seus números, a gente trabalha. O nosso papel qual é? Eu brinco com meus clientes, eu te ensino a andar de bicicleta. Depois, se tu quiser andar numa roda só, tu quer empinar, tu quer pular, é a tua parte, mas eu te dou o básico. Então, o que a gente precisa fazer? Analisar o balancete mensal é olhar receita, olhar as despesas
eu trabalho sempre com os percentuais dessas despesas com relação ao faturamento para medir mês a mês. Então, a gente está em fevereiro, eu pego dezembro, janeiro, fevereiro, olho os últimos 3 meses e vejo a análise horizontal e vertical, dou uma olhada nos meus números. Vou te dar um exemplo, uma empresa pagava 5 mil e alguma coisa de luz todos os meses. E eu estou lá analisando e eu vi que no mês a luz foi para 8.500. Só que como é uma empresa com faturamento alto, esses 8.500 está dando fluxo de caixa, o funcionário foi lá, pagou e ok. E aí eu liguei para o cliente, uma cidade a 200 quilômetros aqui de Porto Alegre. Fulano, fez hora extra esse mês? Não fiz. Teve um pedido grande que teve que atender? Não, não tive. Está te estocando de produto pronto para uma eventualidade? Não, não estou. Então tu está com fuga de eletricidade na tua empresa. Ele diz, Bolívar, tu está a 200 quilômetros da minha empresa, eu estou aqui todo dia, eu não estou vendo isso. Moral da história, ele chamou um eletricista, eles aterraram um fase ao invés de aterrar um erro que acabou custando 3 mil reais, e eu visualizando as contas, olhando mês a mês, opa, peraí, então é isso que o empresário precisa fazer. Excelente, a análise horizontal é uma grande ferramenta e o seu contador pode oferecer esse balancete. Na verdade, são vários balancetes lado a lado por mês e que você vai acompanhar por linha cada tipo de despesa. Eu não tinha ainda tido essa feliz, né, experiência de analisar desta forma a fuga de energia identificada no balancete. Exato. Excelente, parabéns aí, gostei muito. Bolívar, é melhor crescer com recursos próprios ou com recursos bancários? Essa é a pergunta de milhões, mas a resposta é simples. Como eu trabalhei 20 anos do outro lado, emprestando recursos, eu comento com meus clientes, o banco pode ser teu maior amigo ou teu pior inimigo. Depende de que forma tu vai buscar esse recurso. Tá? Se eu crescer com os meus recursos, tá? Eu vou mais sólido, mas vou mais devagar. Se eu buscar recursos no banco, eu vou alavancar a minha operação. E alavancar a operação significa ir muito mais rápido. De que forma eu posso fazer isso? Eu recebi um pedido, tem um exemplo de uma empresa que eu atendo no interior, que recebeu o pedido de R$1 milhão, ela precisa de 300 mil para produzir e não tem esse recurso no caixa. Se tu fores lá no banco hoje e disser, olha, está aqui o pedido, pode confirmar com o cliente, eu quero antecipar esse recebível, ele te dá os 300 mil, tu produz, entrega, vende, paga os 300 mil, usa o restante e vai para o novo pedido. Então, o recurso financeiro, quando ele é utilizado para alavancar, para comprar mercadoria, para aumento de faturamento, para aumento de estrutura, ampliação do processo fabril, da unidade fabril, ele é o teu grande amigo. Quando tu pegou 50, 60, 70 contas que tu tinha para pagar, juntou numa só e pegou o dinheiro lá no banco, simplesmente tu alterou o local da dívida e ficou devendo para um fornecedor só, que é o banco, que é quem te deu o dinheiro, que tu vai ter que pagar a parcela em um dia só, um valor muito mais elevado do que aquelas 70 que tu pagaria parcialmente. Então, aí começa a dor de cabeça, porque muitas vezes eu não tenho esse recurso, eu não consigo guardar esse recurso. Então, quando a gente vai analisar o endividamento da empresa, a gente vai verificar, preciso tomar recurso em banco. É capital de giro para cobrir fluxo de caixa? Cuidado. É para poder alavancar a empresa? Vamos lá, vale a pena. Beleza. E quando saber a hora certa de fazer um investimento na empresa? Se eu estiver com os meus números, e aí entra a tua empresa, o contador, o consultor, se eu estiver com esses números na mão, eu consigo entender se está ou não na hora de crescer. Tá? Eu atendo algumas empresas do setor de franquias, e o pessoal me pergunta assim, ó, quando eu devo crescer? E a palavra é sempre a mesma. Quando tu esgotou todas as alternativas dentro do teu piloto. O que é o teu piloto? Testa na tua empresa tudo que pode dar certo, tudo que dá errado. A gente trabalha com algumas ferramentas dentro do Sebrae, que é o PDCA, que é o Planejar, Checar, Agir.
ter todo esse controle com o MASP, método de avaliação de solução de problemas. Então, quando a gente validou esse piloto, agora ele está todo testado, agora eu consigo escalar, eu consigo aumentar. Porque quando eu cresço desordenadamente, o problema de um vai ser o problema da outra, que vai ser da outra, que vai ser da outra, e aí, inclusive essa semana atendi uma empresa que ela falou, como é que uma empresa pode quebrar dobrando faturamento todo mês? Exatamente por causa disso, dobrando faturamento todo mês. Porque se eu gasto 40% do meu faturamento com fornecedor, 40% de 100 mil é 40 mil. No outro mês, se eu fui para 200, eu vou precisar de 80 e eu não estou com 80 no caixa. E no outro, que é 400, eu vou precisar, eu vou precisar de 160 mil. E eu não vou ter isso no caixa. Então, por que muita empresa quebra quando está crescendo? Porque ela não está gerando caixa suficiente para pagar essa demanda. Que importante informação. Tu sabes que a gente passou por uma situação semelhante a essa. Lá no início, nós crescemos em 2 anos, bom, do zero a qualquer número é muito grande, né? Mas crescemos muito e com uma equipe pequena nós tivemos que puxar o freio de mão, reorganizar. Aí tivemos que reinvestir numa nova sede, uma nova estrutura para depois crescermos. Realmente isso aconteceu. Crescemos muito, mas de uma forma desordenada. É muito importante cuidar disso. Excelente. Quais indicadores financeiros, quando a gente fala em indicador financeiro, parece coisa de outro mundo, mas o Bolívar vai desmistificar isso aqui para nós. Quais indicadores financeiros que o empresário, líder, empreendedor deve analisar mensalmente? Vou começar pelos indicadores, quais as ferramentas que a gente tem que ter para gerir uma empresa. Tá? Como eu falei antes, a gente está pilotando um avião. Tá? Quando eu piloto um avião, eu preciso ter instrumentos para pilotar. Tá? Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu tenho que ter um controle de estoques, tá? E eu tenho que ter um controle do contas a pagar e a receber. Eu consigo enxergar o que eu tenho para frente e ter Então, a coisa mais simples que a gente tem, o que acontece normalmente? O empresário, quando a situação fica difícil, ele larga tudo e vai para a produção, porque aí ele se sente mais útil. E eu falo para ele, larga toda a produção e vem olhar para os números, porque aí é o teu papel. Porque nós vamos entender que eu não estou vendendo porque eu preciso trabalhar melhor meu marketing. Vamos trabalhar marketing. Eu não estou vendendo porque minha precificação está errada. Vamos ajustar a precificação. Não estou vendendo porque meu preço com o fornecedor está alto demais. Vamos procurar um outro fornecedor, vamos mudar o produto. Uma palavra que a gente tem usado bastante, que é reduflação, que o pessoal não entende o que é essa palavra, que é, muitas vezes eu não consigo mexer no preço do produto, eu vou mexer na quantidade ou no peso para poder trabalhar dentro do markup que eu preciso. Tá? A gente toma sempre de exemplo a barra de chocolate, que era 400 gramas, hoje ela é 80 gramas e o preço é o mesmo. Tá? Mas por quê? Porque 400 acabava sobrando, eu não usava ela toda. Hoje eu consigo comer uma barra de chocolate, eu não como, mas eu consigo comer uma barra de chocolate de 80 gramas e não me importa pagar o preço por ela porque ele foi bem utilizado. Tá? Então, esse aspecto também a gente precisa trabalhar. Muitas das vezes, atendi uma sorveteria grande aqui em Porto Alegre, que um sorvete era cobrado R$75. Só que ele custava 45. E ele tinha que custar no máximo 30 para essa empresa dar lucro. E a gente foi ver. Reduz o tamanho. Não precisava tudo aquilo, acabava sobrando, é aquele que coloca pelo lado de fora do Isso copo. acontece com muitos restaurantes com pratos à la carte. Eu fico realmente assim chocado. Tem uns que 1 quilo de arroz, muita salada, e a pessoa não vai consumir tudo aquilo. Exatamente. Mau dimensionamento, né? Exatamente. Da quantidade. Excelente. Eu quero fazer um agradecimento nesse momento aqui aos nossos apoiadores, aí a Fortus Group, né, com todos os seus serviços, aí 360 para para as empresas, com serviços de contabilidade, recursos humanos, tax, consultoria financeira, seguros, auditoria. Então, Fortus Group. Tá? Também agradecer a Fortus Hub, que é o nosso apoiador também, que tem um software financeiro, que tem indicadores para pequenas empresas e especialmente na área de serviços, e o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, obrigado aos nossos apoiadores. Como a consultoria financeira ajuda a prevenir crises
antes que elas aconteçam. Porque a gente tem acesso às informações, a gente tem um histórico do passado, fica muito mais fácil eu conseguir antever problemas. Se eu tiver contas a pagar com 80% da informação, eu não preciso de 100%. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um pequeno negócio e eu gasto R$ 350 por mês de luz, em média. Se eu jogar no meu contas a receber março, abril, maio, até dezembro, 350, 360, arredonda, R$ 400, eu vou saber o quanto eu preciso faturar em janeiro, em fevereiro, em março. Janeiro já passou, mas em abril, maio, junho, eu consigo ter um fluxo de pagamentos para saber o que eu tenho que faturar. E aí a minha equipe de vendas trabalhando. Então, tendo um planejamento, eu consigo antever problemas. Podem ocorrer fatores externos. Nós tivemos a enchente, nós tivemos a pandemia, que vai afetar todo mundo. Mas por que alguns afetam de uma maneira maior, outras de uma maneira menor? Por causa desse planejamento. Então, a gente antever possíveis problemas vai fazer com que a empresa sofra menos do que outras. E tome ações também, né? Exatamente. Tome ações corretivas ou depois reativas, mas que a gente simplesmente deixar e esperar que Deus ajude. Eu sempre falo, Deus ajuda todo mundo. Tá? Quem planeja, quem não planeja. Então, se a gente planejar, eu acho que ele vai nos ajudar melhor. Com certeza. Uma dor que os empreendedores têm é a inadimplência. E como lidar de uma forma correta essa questão da inadimplência? Bom, a melhor forma para o empresário, até para evitar problemas judiciais, jurídicos, é ele manter uma régua de cobrança. O que é a régua de cobrança? A forma como eu cobro o inadimplente é igual a todos os outros. Então, como eu posso fixar isso? Um dia de atraso, eu mando o boleto, eu mando o Pix e não falo nada para o cliente. Eu não recebi o pagamento, mando isso para ele. Passou 3 dias, eu mando um WhatsApp, mando um e-mail, mando um aviso dizendo, olha, não recebemos a sua conta, gostaria de saber se acontecer algum problema. No 5º dia, se um cliente vai a cartório, todos os outros no 5º dia vão a cartório. Então, a opção de mandar ou não para o cartório, que é mais um objeto de cobrança, tá? Ela tem que ser igual para todo mundo. Ah, esse aqui manda, esse não, isso não dá certo. Tá? Excelente. E outra forma é eu trabalhar mais com cartão de crédito, é eu jogar esse parcelamento para o meu parceiro que ele assume. Porque Sim. se eu fizer uma venda no cartão e ele não pagar o cartão, a minha parte eu vou receber, independente da inadimplência. Excelente. Nós estamos encaminhando aqui para os minutos finais do nosso programa. O programa temos 3 minutos. Oliver, pode trazer para os nossos líderes, empreendedores, dicas valiosas que eu sei que a sua experiência tem em relação à gestão financeira do seu negócio? Posso. Eu tenho usado nos últimos anos agora uma frase para os empresários que é: se tu tá feliz e tá dando lucro, tá tudo certo. Tá? Mas as duas coisas têm que estarem acontecendo. Então, para eu estar feliz, eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. Tá? E aquilo que eu gosto tem que estar me dando resultado. Tá? A gente trabalha com modelagem de negócios dentro do Sebrae, tá? E também particular na minha empresa. Quando a gente vai entender o modelo de negócio, a gente pergunta assim, ó, o que te satisfaz e alguém pagaria pelo teu produto, pelo teu serviço. Então, essa é a forma de eu, por exemplo, trabalho à noite, trabalho final de semana, viajo e sou feliz porque eu trabalho na coisa que eu mais gosto de fazer. Então, é isso que eu busco com meus empresários. Então, qual é a regra de ouro? Tá? Ser feliz, gostar do que faz, ter os números em mão, saber quais são os indicadores, quanto eu posso dar de desconto, o que eu posso dar de desconto, qual é o prazo que eu posso dar, saber o meu markup para quando chegar o meu fornecedor e ele me disser, ó, esse produto aumentou de tanto para tanto, eu já calcular, não, por esse valor eu não consigo vender esse produto, então vou procurar um outro fornecedor. Tá? Então, ter esse cálculo já de cabeça, porque muitas vezes a gente faz a compra e depois vai ver, e aí aquele produto fica parado porque não tem mais preço de venda. Excelentes dicas trazidas por ti.
e ficaram várias outras dúvidas, certamente no futuro aí voltaremos, né, a conversar aqui, serás convidado com certeza. Mas, Bolívar, como, quem nos assiste aqui pode localizá-lo, sua rede social? Bom, eu estou nas redes sociais, meu Instagram é @BolivarRinaldi, tá? Minha empresa é Ribas Rinaldi Consultoria. Tenho uma sócia que trabalha na parte, ela foi gestora da Lojas Renner, trabalha na parte de estratégia também. E dentro do Sebrae, eu estou sempre à disposição lá, tendo plataforma Une o Sebrae pela empresa. E tudo que precisar de parte de finanças e estratégia, o Sebrae está à disposição. Excelente. Então, muito obrigado pelas suas experiências trazidas para nós nesse nosso Papo Certo de hoje e agradeço especialmente a você que está em casa, que está nos assistindo. Muito obrigado, boa noite e até o próximo programa.